Meus irmãos, então nós estamos vendo o Sete Eu Sou de Jesus no livro de João. Então abram aí em João capítulo 11, no episódio onde Jesus ele ressuscita Lázaro. Todos nós conhecemos o texto. E aqui Jesus ele vai declarar mais uma vez o Eu Sou. Como o texto é grande, meus irmãos, como o capítulo ele é extenso, então a gente vai lendo à medida que vai avançando, né? Eu fui ler ali agora um texto maior e chega na metade, meu olho parece que não acompanha. Eu acho que a doença do Valdeir pegou em mim. Mas eu vou resistir, igual ele resistiu. Quantos anos você está? Não, 42. 42 de presbítero. 42. 49. Olha, segunda-feira tem aniversário, domingo tem aniversário, segunda tem aniversário, terça tem aniversário. Ó, eu tô aí na pista, hein? Se me convidar eu vou, hein? Pessoal aí que foi me convidar aí, eu já tinha pego um já, tá me devendo esses convites aí, viu? Não acabou com eles aí, não. Então, João capítulo 11, meus irmãos, vai falar sobre a ressurreição de Lázaro. Então, até agora, Jesus ele já se apresentou como eu sou o pão da vida. Jesus se apresenta, né, depois da multiplicação dos pães. Então, Jesus ele vai apontar que o que nós precisamos não é do alimento físico somente, né? O que nos dá a vida, né, a vida eterna, é o alimento. Vou esperar vocês sentar aí, que eu estou ficando velho e estou disléxico. Senão. Aí, ó. Aí, viu que eu já me perdi? Vou até tomar água aqui mais de novo. O raciocínio cortou. Então, depois do episódio da multiplicação, Jesus se apresenta como o pão da vida. Logo em seguida, depois do episódio do cego de nascença, Jesus se apresenta com eu sou a luz, né? Jesus ele traz luz àquele que nasceu na cegueira, nasceu na escuridão. Então Jesus vai apontando que ele é a luz, né? E ele é quem nós devemos ver, crer e enxergar para nos apontar a vida eterna. Depois ele logo na sequência nos aponta que eu sou, ou ele é, né? A porta das ovelhas, onde eu e você podemos entrar para desfrutar dessa vida, né? E receber o pastoreio do eu sou o bom pastor. E agora Jesus, ele, mais uma vez, ele mostra o seu sinal, né? Ele é o dono da vida, é ele quem dá a vida, e ele vai declarar, eu sou a ressurreição e a vida. Então, Jesus aqui com esse episódio de Lázaro aqui, lembrando que isso aqui estava na penúltima semana da morte de Jesus, né? Então, já está prestes de Jesus morrer, Jesus já está chegando ali em Jerusalém, quando ele faz esse milagre aqui. Então, Jesus aqui ele vai apontar para aquilo que ele irá fazer dentro de 2 semanas, né? Então, Jesus está querendo mostrar de uma maneira para os discípulos aquilo que ele já estava dizendo. Eu preciso de ir para Jerusalém, eu preciso de morrer. Então, o episódio de Lázaro, né, a ressurreição de Lázaro, é só um spoiler, né, daquilo que iria acontecer de maneira grandiosa, né? Então, nós podemos ver o poder de Jesus, o poder de Deus sobre a morte. Tem uma promessa no livro de Isaías 25:8 diz assim, ó: tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas
de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio de seu povo, porque o Senhor falou. Então, meus irmãos, nós temos crido em Jesus, e Jesus ele é o caminho para a vida, Jesus ele é o caminho para a eternidade. Nós temos em Cristo o único caminho para a verdadeira vida, e somente em Jesus nós encontramos a verdadeira vida, que é a vida eterna. As pessoas às vezes pensam que vida boa é nessa existência. Nós podemos sim ter e desfrutar de uma vida boa sim, principalmente quando nós entendemos que Jesus ele é a vida. Nós já podemos desfrutar naquela perspectiva do já e o ainda não. Nós já desfrutamos das promessas da vida eterna, mas ainda não de maneira completa, porque ainda não se findou. Então, por causa do sacrifício de Jesus na cruz, eu e você, nós podemos declarar aquilo que Paulo declarou no próprio capítulo 15 de 1 Coríntios, né? Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Então, Jesus, ele matou a morte. Olha, interessante isso, né? A morte morreu, Jesus venceu a morte. E aqueles que olham para Jesus, creem em Jesus, vivem por Jesus, eles também vencerão a morte. Então aqui, meus irmãos, nesse relato aqui, João vai trazer o relato da ressurreição de Lázaro. E aí vai ficar mais evidente ainda a majestade, a glória, o poder de Jesus. E aqui ele vai nos ensinar valiosas lições para que a minha fé e a sua possa se manter inabalável nas promessas daquele que nos chama. Nós vivemos dias tão conturbados. Essa semana eu compartilhei mais com a Vanessa, né? Algumas aberrações do mundo da igreja, né? Acho que eu compartilhei também com o Valdeir algumas coisas, né? O mundo da igreja é isso aí que vocês estão vendo aí, ó. E são cada coisa que a gente ouve que você fala, não é possível, né? Então, o que eles estão fazendo com a igreja, o que eles estão fazendo com o culto, o que eles estão fazendo com a Bíblia, é de testar a paciência de qualquer um. Então, nós temos visto grandes aberrações. E Jesus, meus irmãos, ele vai vir resolver esse problema. É isso que faz o crente verdadeiro descansar, né? Deus ele vai acabar com essa palhaçada que nós temos visto nas igrejas, na internet, na vida dos crentes, né? E eu fico satisfeito, porque Deus, ele, de maneira aqui ou ali, ele tem limpado a igreja, né? Se você é alguém antenado nas redes sociais, né, só semana passada caiu 3 pastores. E não caiu no sentido de, ele pecou, não. Foi desvendado a vida de pecado, de adultério, pedofilia, pornografia, e assim, e graças a Deus por isso. A gente fica envergonhado, como crente, né? A gente é exposto, a gente é esculachado por causa desses ímpios, desses lobos trajados de ovelha, mas Deus limpa a igreja, e está limpando, né? E Deus está limpando. Os falsos, eles não permanecerão. Na hora que Deus sacudir não vou falar roseira, né? Que ele vai sacudir a videira. Quem não está ligado, vai limpar, né? Então, meus irmãos, aqui a gente vai aprender algumas lições valiosas aqui, né? Dos versos 1 a 6 aqui, João aqui traz o relato das atitudes das irmãs de Lázaro em relação à enfermidade. E também a reação de Jesus. Observe dos versos 1 ao 6. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois,
soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Então, nesses versos aqui, meus irmãos, a gente vê a reação de Jesus, a reação das irmãs diante da doença de Lázaro. No verso 3 aqui, Jesus ele recebe essa notícia da situação do seu amigo. E é interessante, o texto vai dizer que ele é uma pessoa que Jesus amava. E aqui nós aprendemos algumas verdades extremamente importantes na caminhada da nossa fé. Filhos de Deus, eles também padecem com toda sorte de sofrimentos e doenças. Alguém íntimo do círculo de Jesus aqui ficou doente. Alguém que Jesus amava, alguém que tinha um WhatsApp de Jesus, né? Alguém que se telefonasse para Jesus, Jesus atenderia na hora. Talvez você tenha um amigo assim, né? Uma vez alguém chegou em mim e falou assim, estou tentando falar com fulano, ele não me atende. Falei, peraí, deixa eu pegar o telefone. Aí, não é possível, ele me atendeu na hora. A gente tem gente assim, não tem? Lázaro era assim com Jesus. E nós podemos ser assim com Jesus hoje, né? Então, essa é uma verdade que a gente aprende aqui com esse texto. Você pode ser um crente da primeira categoria, um crente bom mesmo, que dá um bom testemunho. Mas mesmo assim, nós ainda podemos padecer de dor, sofrimento, doença, qualquer tipo de coisas que eu e você não esperamos pode sim acontecer na minha vida e na sua. Porque no caso aqui, a doença, né, a enfermidade, ela só foi um instrumento para que eles pudessem provar, conhecer, experimentar e aumentar mais a fé em Cristo. Eu já tenho dito isso, né? A enfermidade ou o problema que acontece na nossa vida não é só um sinal de que Deus está insatisfeito conosco. A enfermidade, a dor, o sofrimento, a provação, ela faz bem para nossas almas. É interessante que quando eu e você estamos diante de situações onde nós não vemos saída, a primeira coisa que a gente faz, que é crente, a gente ora mais, a gente lê mais a Bíblia, a gente vem mais para a igreja. Então observa, é bom Deus dar uma sacolejada na gente de vez em quando, né? Aumentar o fogo da provação. Porque às vezes a gente está muito tranquilo e a gente vai relaxando o cristianismo, vai relaxando, vai folgando. Aí Deus dá uma sacudida na gente. Aí Ele manda uma dor, manda um sofrimento, manda um problema. E aí a gente firma o golpe de novo. E Deus é bom, Deus faz isso comigo e com você. Isso pode sim acontecer, né? Esses problemas fazem com que eu e você melhore o nosso cristianismo. A gente começa a ler a Bíblia, a gente começa a orar, começa a ser mais participativo. Né? E Deus, Ele quer ensinar a mim e a você a paciência. Não devemos ficar abatidos em meio às intempéries da vida. Eu estava conversando com o Danilo aqui, né? Que a Janinha está lá com o meu sogro. É um momento de paciência. Não tem o que fazer. Não tem remédio, não tem médico. Paciência. Paciência. E 24 horas para quem é atarefado igual a você, que levanta cedo e esquece até de comer, parece que não é muito tempo, né? Mas para quem não tem nada para fazer e está lutando, né, com a enfermidade, 24 horas é grande, a noite é longa. Mas Deus, Ele quer trabalhar paciência em mim e em você. Paciência é uma virtude, um fruto do Espírito. Nós gostamos de desenvolver a paciência, mas nós não gostamos de exercitar a paciência. Lembra? A fé é igual músculo. Né? A gente vai para a academia para fortalecer a musculatura. A fé é assim. E a paciência ela vai ser exercitada através de exercícios de fé. Provações são uma dessas coisas. Então Deus ele pode mexer na nossa saúde. Né? Outra coisa que nós aprendemos aqui no texto é que o melhor amigo em tempos de crise é Jesus. As irmãs recorreram a quem? A Jesus. Tem um problema? Quem? Jesus. É nosso amigo. Ele é o profeta, Ele é o Cristo. Ele é o único que pode resolver.
Nós temos que ensinar para os nossos filhos, e nós também devemos aprender, meus irmãos, que na hora que a coisa aperta, nós devemos recorrer a Jesus. Eu gosto da história lá da viúva de Reis, que o marido morre e ela fica endividada e os credores vão pegar os filhos, né? E ela corre para quem? Ela corre para o profeta Eliseu. Socorre a gente aqui. E aí acontece o milagre, né, do azeite, ela vai derramando. Mas o fato é que no momento de crise, elas recorreram a Deus, elas recorreram ao profeta, ao homem de Deus. E às vezes no momento de crise, eu e você procuramos tantos meios para resolver e a gente esquece de orar, esquece de pedir oração, esquece de recorrer a Deus. Então, observa, quando a gente olha para a nossa vida, principalmente quando Deus mexe nela, a gente observa o nosso coração. Às vezes a última coisa que você fez foi orar. Às vezes a última coisa que você fez foi parar, refletir. A Bíblia fala, não é bom agir sem refletir, peca quem é precipitado. E a gente tem uma facilidade muito grande na hora do desespero, da dor, de querer fazer coisa assim, apressadamente. Né? E aí nisso a gente provavelmente esquece de orar, de perguntar para Deus, dar sabedoria, para que você possa agir de maneira sábia, para evitar o máximo possível os efeitos colaterais. Então nós aprendemos aqui com elas, apresentar os problemas ao Senhor. Senhor, Lázaro está enfermo, aquele que você ama. É descansar, meus irmãos, na vontade de Deus. Eu e você, nós temos que entender, na teologia, chama de graça comum. Né? Deus, ele nos dá todos os... Calma aí, aqui, ó. Hoje é aqui, ó. Calma aí, depois vocês me contam essa piada aí. Então... é graça comum. Viu como que corta? No domingo à noite eu estou mais acostumado, porque aí agora é coisa assim. Então a graça comum é o quê? Por exemplo, um remédio, um tratamento. Deus é quem capacita homens, mesmo que sejam ímpios, a descobrirem coisas para nos ajudar. Então, na adversidade, no problema, na saúde, eu e você podemos sim recorrer a essas coisas que vêm do próprio Deus. Mas nós não devemos esquecer, meus irmãos, que em tempos de dor e em tempos de angústia, o melhor amigo é quem, Bruno? É Deus. Chutou essa, né? É Jesus. Então, outra coisa que a gente aprende aqui. Eu e você devemos recorrer, assim como os profetas fizeram. Olha a história de Jó. Ezequias. Ezequias, ele faz uma oração tão simples, mas ele faz uma oração sincera. Ele recorre a Deus. Como Marta e como Maria recorrem a Deus. O Salmo 5:3 vai dizer assim, ó: de manhã, Senhor, ouve a minha voz. De manhã, te apresento a minha oração e fico esperando. Paciência, orar e saber que Deus está trabalhando. Mas às vezes a gente não tem a paciência, a gente quer resolver as coisas para ontem, né? Vai gerando uma ansiedade no nosso coração, os nossos sentimentos. Eu e você esquecemos que Deus é o provedor, Deus é o sustentador. No verso 4 aqui, Jesus vai dizer assim, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho seja glorificado. Olha para você ver tanto que é interessante. Jesus mandou um recado para elas, né? E quando a gente vai ver isso, quando Jesus chega lá, elas, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Observa, às vezes as promessas de Deus estão na minha cara e na sua e a gente não presta atenção. Jesus já tinha falado, ei, calma, fica tranquilo, eu vou chegar aí. Essa doença não é para a morte. Então observa, às vezes eu e você esquecemos de ouvir a palavra de Deus, ouvir a Deus. E aí a gente entra em desespero, porque a gente está desintonizado da frequência do céu. Jesus aqui ele não está afirmando que a doença não ia ser fatal. Ela só estava afirmando que essa doença não vai selar o fim de Lázaro.
Ele é Deus. Ele está querendo mostrar que a morte não é o fim. Ele é Deus. Às vezes a gente acha que, nossa, morreu agora, acabou. Não. No caso de Lázaro, que a morte só foi mais um meio de Deus gerar fé em alguns, de Deus mostrar o poder, aumentar a fé de outros. E Deus falou, calma, fiquem tranquilos. Tem um propósito em tudo que Deus faz debaixo da terra. Por isso que eu e você precisamos de descansar em quem Deus é. O propósito era a glória de Deus. O propósito era apontar para o Filho dele que iria morrer e ressuscitar. O propósito era para o poder de Deus que ressuscita mortos. Mas às vezes a gente acha que nós somos sozinhos no mundo. Parece que só a gente que sofre. Parece que só a gente que sente dor. Parece que só a gente que tem problema de dinheiro. Parece que só a gente que tem problema na família. Né? E é interessante, se você tinha que ter essa experiência na sua vida, você tinha que conhecer 20 famílias perto de você, e você conhecer eles na intimidade, você vai perceber que só muda o nome, o nome da família, os problemas são os mesmos. Com dinheiro, sem dinheiro, com saúde, sem saúde, os problemas são os mesmos. Mas às vezes a gente acha que o nosso problema é maior do que o de todos. A nossa vida está mais ruim do que a de todo mundo. Né? Por quê? Porque a gente está tirando os olhos de Deus. Concentre-se naquilo que Deus está nos dando todos os dias. Que Deus está cuidando de mim e de você. Então Deus aqui, meus irmãos, Ele tem propósitos maiores em coisas que acontecem comigo e com você. Ele usou uma família para apontar a glória dele, para toda uma cidade, para toda uma nação, para todo um mundo. Só que Deus não revelou esses planos para mim e para você. E a gente não precisa nem de saber o que vai acontecer amanhã. O que me importa o que vai acontecer amanhã? O que importa é eu tenho que saber que o que eu vou fazer amanhã tem que glorificar Deus. E o que Deus está fazendo, Ele está no controle dentro da sua sabedoria, da sua onisciência, da sua onipotência. Nada foge ao controle dele e eu deito e durmo. Então nós aprendemos isso aqui. Nós aprendemos essas coisas valiosas. No verso 5 aqui, João aqui, ele usa o verbo, né? O verbo que o Valdeir gosta, né? Do agapau. E ele vai informar, né, no verso 5 aqui, ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e Lázaro. Então o verbo que ele usa aqui de amor aqui é um amor sacrificial, é um amor de alguém que dá vida. Tamanho amor que Jesus tinha por eles. Então observa, Jesus já disse, ó, manda recado para elas, vai ficar tudo tranquilo. Mas o pecado faz isso comigo e com você, né? A gente, por mais que Jesus falou, Jesus disse, a gente ainda entra em desespero. Mas a gente precisa de entender, meus irmãos. Jesus, Ele ama os seus filhos, Ele ama os seus amigos. E tudo sai do jeito perfeito, para a glória dEle e para o nosso bem. No verso 6... Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda demorou ali mais 2 dias. 2 dias ainda, meus irmãos. Um comentarista, o Dave Carson, ele vai dizer assim, ó, essa demora de Jesus para socorrer o seu amigo é porque ele segue a agenda de Deus e não dos homens. Estava esperando a hora do Pai, não a urgência da família. Meus irmãos, Ele é Deus. Corre, Senhor. Lázaro está morto, não morre. Corre, Senhor. Fica tranquilos. Eu vou. Fica tranquilos. Lázaro morreu. E agora? Aí a gente vai ver o que aconteceu, né? Mas o fato, meus irmãos, de Deus, Ele segue a sua agenda. Não a minha e a sua, mas a dele. O propósito grande era de glorificação aqui. E às vezes eu e você acha que Deus é o nosso chofer, o nosso capacho, onde a gente tem que ser atendido a todo momento. Não, meus irmãos. Vai ter um dia
que eu e você vamos perder quem nós mais amamos. Vai ter um dia que a doença vai chegar, se não em nós, o mais perto de nós possível. Vai ter um dia onde as coisas naturais do mundo caído vai começar a acontecer pertinho de nós. Pertinho de nós. Deus tem um propósito nisso tudo. A gente esquece que Deus está no controle de tudo. A gente vê tudo isso acontecendo e não aceita as coisas que Deus faz. A gente não quer perceber as coisas que Deus vai fazendo. Havia naquela cultura uma crença de que o espírito ficava rodeando o corpo por 3 dias. Então, se alguém dado como morto ressuscitasse antes dos 3 dias, não era tido como de fato uma ressurreição. E essa crença era que a pessoa que morria, o espírito ficava ali em volta. Mas aí depois de 3 dias, o espírito percebia que o corpo estava apodrecendo. Morreu mesmo, a aparência está de morte. O corpo está apodrecendo. E aí o espírito partia. Jesus, meus irmãos, ele conhece a cultura. Jesus, sabendo que essa era uma cultura recorrente, uma crença recorrente na cultura, ele demora mais 2 dias, ele vai fazer o negócio bem feito. Deus é Deus, ele conhece todas as coisas, por isso que eu e você devemos descansar nele, que pode, que sabe todas as coisas. Quando a gente olha para o relato, 3 dias, um homem enterrado ressuscitar, um homem de 99 anos, o milagre maior não é só o homem de 99 anos ser pai, é uma mulher de 90 ser mãe. Deus não tem problema com isso. Esse é o nosso Deus, é o mesmo. É o mesmo. Eu estava vendo na internet essa semana uma mulher que ficou grávida e ela tinha operado e ficou grávida. Deus faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Ele segue a agenda dele, não a nossa. Deus, meus irmãos, é Deus. Às vezes nós queremos desafiar Deus. Então, nós devemos pensar como nós podemos conciliar nossa necessidade com a demora de Jesus. Se a gente está descansando nele, as meninas, as irmãs falaram, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas, Senhor, você chegou atrasado. Já está até 3 dias que a gente enterrou. Mas se você chega, dava tempo, a gente avisou e dava tempo. Essa é a nossa perspectiva. Por isso que Romanos vai dizer, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu e você, meus irmãos, nós precisamos, aquilo que a gente tem sempre falado, principalmente na EBD, treinar a nossa mente a pensar a partir de cristianismo, a partir da Bíblia, a partir de alguém que tem o Espírito Santo. A gente tem que pensar nisso. O John Charles Riley, sobre isso, ele vai dizer assim, nada nos ajuda tanto a suportar as provações da vida, quanto uma firme convicção da perfeita sabedoria que conduz todos os acontecimentos ao nosso redor. Meus irmãos, a gente pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, pense no Deus qual eu e você servimos, que tem o controle de tudo e de todos. E que por mais que para mim e para você esteja uma bagunça, para Deus está tudo sob controle. E quando eu e você pensamos a partir de quem Deus é, nós podemos descansar. Nós podemos tranquilizar. Eu e você precisamos crer que todos os acontecimentos da minha vida e da sua são muito bem realizados. Nada na minha vida e na sua é por acaso. Não existe sorte, não existe azar. Existe um Deus que governa a minha vida e a sua. Nada é por acaso. Não existe essa dinâmica. O Salmo 31:14 vai dizer assim: quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. É viver essas coisas, meus irmãos. Confiar em Deus é demonstrado quando você precisa de exercitar isso.
Por que Jesus vai dizer, por exemplo, que é mais difícil um rico entrar no céu? Porque a confiança do rico e o que o dinheiro pode proporcionar para ele faz com que a sua confiança, a sua segurança seja mais difícil de ser colocada em Deus. Ele precisa de um recurso, ele pode comprar. Ele precisa de alguma coisa, o dinheiro pode trazer. Então é muito difícil dele descansar em Deus. Porque ele pode tudo. Basta um Pix. Não que o rico não possa ser crente, né? Mas a gente sabe disso. Às vezes eu e você está com um pouquinho de dinheiro, a gente já acha que a gente essa semana aqui o pau pode quebrar, aqui que nós temos um recursozinho. Né? Sobrou um dinheirinho para comer um sorvete, a gente já fica alegre. Acabou o dinheiro, a gente já... Meu Deus do céu. Às vezes o nosso humor muda quando o dinheiro acaba, né? Isso mostra o nosso coração. Isso mostra a nossa confiança. Então, confiar em Deus é descansar que Ele está trabalhando a nosso favor, meus irmãos. Esse milagre aqui tinha um propósito. Milagre que Ele desperta a fé nos incrédulos e ainda fortalece, confirma a fé dos discípulos. Se Jesus ele tivesse ido imediatamente, isso seria impossível. Então, meus irmãos, Deus faz tudo por um propósito maior. O John Charles Riley, falando mais uma vez sobre esse Deus que está no controle da minha vida e da sua, em todos os aspectos, ele vai dizer assim, a mão que foi cravada na cruz é bastante sábia para agir sem um motivo necessário ou para fazer-nos esperar por alívio sem uma razão adequada. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Esse é o nosso Deus. A partir dos versos 17 aqui, João ele vai registrar os acontecimentos da chegada de Jesus. Jesus então ele chega depois de 2 dias, né? Chegando Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Jesus aqui mais uma vez está marcando o tamanho do milagre, né? E eu já disse, havia essa crença que o Espírito rodeava o corpo. Jesus chega, já estava sepultado ou morto há 4 dias. Aí os versos 18 e 19 aqui apontam para a pequena distância que havia de Jerusalém a Betânia. Jerusalém e Betânia aqui só tinha 3 quilômetros. Aí é por isso aqui que nós lemos nos versos aqui a quantidade de pessoas, a quantidade de judeus que estavam ali chorando com as irmãs, chorando com a família, fazia parte da cultura. Né? Então, a proximidade de Jerusalém possibilitava isso. Então, era costume. As pessoas ficavam enlutadas e chorando por 7 dias. Então, as pessoas visitavam, choravam. Aí, dos versos 20 ao 24 aqui, nós podemos ver e observar Marta, ela tem uma reação bastante comum. A minha e você, é dos versos 20 a 24. Marta, quando soube que Jesus vinha, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, ele te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. E ela sai disparada, meus irmãos. Ela quer perguntar para Jesus, meio que reclamar com Jesus também, né? Senhor, por que o Senhor demorou? Eu te avisei. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não estava aqui. Eu não estava aqui nessa situação. Senhor, por quê? Aí Jesus fala, não, fica tranquilo. Seu irmão há de ressurgir. Não, eu sei, ela tem uma perspectiva. Eu sei, no fim dos tempos a gente vai ressuscitar. Não, ela não está entendendo. Então a gente vê aqui um misto de fé e de incredulidade. Senhor, o que o Senhor pede, Deus dá. O Pai atende. Não, Marta, fica tranquilo. Seu irmão vai... Não, eu sei, no último dia. Então, ela não está entendendo o que Jesus vai dizer. Né?
O Riley, mais uma vez, ele nos ajuda e vai dizer assim, ó, existe uma estranha mistura de graça e fraqueza nos corações dos verdadeiros crentes. A gente é assim. Na hora da dinâmica da dor, do sofrimento, a gente crê, ao mesmo tempo a gente descrê, a gente, não, Deus pode, Senhor, tem misericórdia, vai dar errado. Nós somos um pouco de Marta, né? Marta aqui está diante de Deus, diante daquele que tem as chaves dos céus, mas ela tem a visão um pouco turva, a sua esperança ainda está misturada com, eu olho para as circunstâncias, eu olho para Jesus. A gente é assim. A gente crê em Jesus, mas ao mesmo tempo a gente olha para as circunstâncias e fala, não, agora não tem jeito. Né? A gente é um pouco disso. Ela sabia que Jesus podia fazer qualquer coisa. Tudo que o Senhor pedir vai acontecer. E eu e você somos assim, como Marta e como Maria. Às vezes a nossa fé ela é firmada em meio à incredulidade. E eu e você devemos crer em Jesus e descansar em Jesus. Jesus ele pode fazer um milagre na minha vida e na sua hoje. Quando eu ouvi algum pregador falar em milagre, a gente que sempre teve problema com o dinheiro, eu falava, amanhã vai cair o dinheiro na minha conta. A gente sempre pensa nisso, né? A gente sempre pensa em perspectiva de coisas. Então o milagre que eu estou precisando é Deus mandar um dinheiro para mim. Não, meus irmãos. Talvez o maior milagre da minha vida e da sua hoje é poder dormir e descansar na certeza que nós estamos em paz com Deus, na certeza da salvação. Se tudo acabar hoje, eu e você vamos passar uma eternidade no céu. Tem presente, milagre maior do que esse? Poder dormir, poder deitar e descansar. Então Deus ele pode trazer isso para nós. Deus ele pode confirmar essas coisas para nós. Deus ele controla todas as coisas. Você lembra que a gente falou sobre o poder de Deus, a onipotência de Deus na vida diária, com Paul Tripp, né? Ele coloca para nós a criação e a ressurreição, são duas coisas que eu e você devemos nos apegar, a doutrina da criação e a doutrina da ressurreição. Deus criou tudo do nada. Deus ressuscitou Jesus. Esse é o Deus ao qual nós confiamos, cremos. Ele tem o poder para fazer qualquer coisa. Então a gente tem que descansar na doutrina de um Deus que pode todas as coisas. Eu e você, nós precisamos de entender. Nós precisamos de crer. Nós precisamos de gravar na nossa mente o fato de nós vivemos num mundo e de que eu e você ainda somos caídos, nós não somos perfeitos, nós somos pecadores convertidos. Eu estava conversando com um casal essa semana e falei, você tem que lembrar que você casou com um pecador. Você casou com um pecador. E às vezes a gente se vê como um santo e o outro como um satanás. Não, são dois pecadores. Eu e você somos pecadores, vivendo como pecadores, casamos com pecadores, né? Nasceram de nós pecadores, convivemos com pecadores. Essa é a dinâmica. Na medida que as coisas vão acontecendo, Deus vai nos santificando, Deus vai nos transformando, Deus vai nos moldando. E eu e você precisamos de entender isso. Creia em Jesus, que Deus pode transformar a situação, que Deus pode transformar a circunstância. É falar, Senhor, eu creio, mas tem que aumentar minha fé, porque está difícil. Jesus não mudou, meus irmãos, é o mesmo ontem, hoje e amanhã. O problema é que os nossos recursos hoje são melhores. E aí a última coisa que a gente recorre é a Jesus. A nossa vida hoje é melhor. Os nossos filhos hoje têm uma vida muito melhor do que a que nós tivemos. E com isso a gente aprende automaticamente a confiar mais nas coisas do que em Deus. A gente esquece que essa vida boa que a nossa geração tem hoje, que a gente está podendo proporcionar para os nossos filhos, é graça, é bênção de Deus. Quem de nós aqui, há 20, 30 anos atrás, ia imaginar que um pobre ia comer um sanduíche? Um pobre ia ter 6 pares de sapato? Um pobre ia ter 10 calça jeans? Não existia isso. Era aquela roupa de ir para a igreja, o sapato de passear só. Era aquela mochila da Company que a gente sonhava e não podia ter.
né? Aquela caixa de lápis de cor da Faber-Castell de 72 cores, aquilo ali era uma coisa de doido. Quem nunca sonhou com um negócio daquele? E aí a gente tinha que, com muito custo, né, a gente podia ter uma de 12. Aquela borracha que você não queria. Hoje não, a gente compra as melhores coisas. Isso faz com que eu e você tiremos o foco do Deus que pode todas as coisas. Por isso que às vezes Deus precisa de começar a tirar coisas da minha vida e da sua, para que a gente possa olhar para o céu, olhar para Ele, voltar para Ele. Deus, meus irmãos, Ele é o mesmo. E aí dos versos 25 a 26 aqui, Jesus ele vai declarar, ó, disse-lhe Jesus, o nosso eu sou de hoje, ó, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisto? Ó, Jesus está perguntando. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta de entrada para a vida eterna, eu sou o bom pastor que cuida das ovelhas, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Jesus, meus irmãos, é quem tem a vida em si mesmo e Ele pode dar a vida. Jesus aqui está afirmando aquilo que os discípulos constatariam logo em dias posteriores. Jesus ele tem autoridade sobre a morte. Por isso que talvez o que falta em mim e você é crer, não é só conhecer, é crer. Porque a gente já conhece a história, mas será que a gente crê que Jesus é isso que Ele está dizendo? Será que a gente crê que Deus tem esse poder mesmo, a qual a gente prega e já sabe? Deus aqui está chamando eles a crer. Jesus está falando assim, ei, mesmo que vocês morram, mesmo que vocês passem pela morte, no final é vida. No final, vocês viverão. Mas tem que crer em mim, tem que olhar para mim, descansar em mim. Não é Jesus mais alguma coisa, é só e somente só Cristo. Ele é a vida. Vida eterna, meus irmãos. Alegria eterna, paz eterna. Olha, eu estava conversando isso com os homens essa semana, a gente tem que entender que no céu, quanto o maior número de pessoas que eu e você amamos puder estar lá, vai ser melhor do que vai ser. Por isso que eu e você devemos contar que esse Jesus é a luz, é a porta, é a ressurreição, é a vida. Nós vamos lembrar das coisas. Eu quero estar lá com o Davi, com a Luísa, com a Júlia, o meu pai, minha mãe, minha mulher. Eu quero encontrar vocês lá. Por isso que é importante você entender que lá no céu, cadê meus filhos? Nossa, eles não estão aqui. A salvação quem faz é Deus, mas você talvez negligenciou, não deu um bom testemunho, não pregou, não se esforçou, não trouxe. Por isso, meus irmãos, a gente tem que contar para essas pessoas que Ele é a vida, que Ele é a ressurreição. Nós estaremos eternamente, imagina, a nossa família eternamente no céu, que alegria! Olha que alegria! Eu sei que a salvação só depende de Deus, mas Ele deu uma responsabilidade a mim e você, de pregar o Evangelho. Para quem? Para quem estiver perto de você. Dê um bom testemunho, pregue, fale desse Jesus. Ele é o dono da vida. Crês nisso? Jesus pergunta, crês nisso? Crê que Ele é o Filho, o Cristo, o dono da vida, o que perdoa, o que morreu por mim e por você? Você crê nisso? Você crê ainda que Jesus é o mesmo? Desse relato aqui? Você crê nisso? Dos versos 28 a 37 aqui, meus irmãos, Marta se retira para avisar para Maria que Jesus chamava. Vai lá e chama sua irmã. E aí no verso 33 aqui mostra que ao ver Maria chorar e os judeus que estavam com eles, né, Jesus ele agitou-se no seu espírito. E é interessante que a palavra agitou-se aqui literalmente significa bufou de indignação. É um desprazer de Jesus. A NVT traduz e Jesus indignou-se.
Jesus, ele viu os efeitos do pecado na minha vida e na sua, na vida da humanidade. E aí Jesus, ele vendo aquela cena, aquela tristeza, aquela morte, aquela separação, a dor, o efeito trágico do pecado, Jesus, meus irmãos, ele chorou. Jesus, ele olha para a situação, mesmo sabendo tudo que ia acontecer. Mas Jesus, ele chora. É por isso que uma das características do verdadeiro arrependimento, meus irmãos, é você chorar pela causa do pecado que você cometeu, contra alguém, contra Deus. Jesus aqui, ele sente o efeito do pecado. Ele chora por causa do efeito do pecado. Ele é Deus, ele já sabia tudo que ia acontecer, está tudo sob o controle, nada foge ao controle de Deus, mas ele presencia o que o pecado fez. Separação, alguém morreu, uma família está longe do ser amado, tem choro, tem dor, é morte, é isso que o pecado faz. Eu e você estamos chorando pelo pecado? É por isso que às vezes os nossos arrependimentos, meus irmãos, são arrependimentos superficiais. A gente não chora pelo nosso pecado, a gente não entende a magnitude da ofensa a Deus. Eu tenho ofendido a Deus com a minha vida. Eu tenho ofendido a minha esposa, o meu marido, os meus filhos, os meus amigos, etc, etc. Eu e você precisamos de chorar o pecado que nós cometemos, precisamos de pedir para Deus um coração quebrantado, para que nós venhamos a chorar o nosso pecado. Jesus, meus irmãos, ele se identifica com a nossa dor. Ele está lá como amigo da família. Ele é Deus, mas ele também é um amigo íntimo. Ele sente a nossa dor. Ele foi ferido por causa de nós. Por isso que eu e você temos que conhecer Jesus cada vez mais. E à medida que eu e você conhecemos a Jesus, a nossa resposta a esse evangelho não pode ser outra coisa que, senão uma resposta voluntária em amor, em disposição, com o nosso tempo, com os nossos dons, com os nossos recursos. Não tem jeito. Quando você começar a entender quem é Jesus, o que Ele fez por mim, o que Ele fez por nós, o que Ele ainda vai fazer. Eu e você hoje, todo mundo aqui almoçou. Olha que graça de Deus. Todo mundo aqui almoçou ou não almoçou? Todo mundo almoçou. Quantas pessoas que a gente pode testificar no mundo aí que não almoçou nem ontem, nem antes de ontem, nem almoçou hoje, nem talvez vai almoçar amanhã? Eu e você vamos dormir numa cama cheirosa, limpinha, e praticamente todo mundo aqui tem um ar-condicionado. Deus tem cuidado de nós, meus irmãos. Olha o amor de Deus para comigo e com você. Às vezes a minha mulher fala coisas que eu não gosto, eu tenho vontade de dar um sacolejão nela. Eu ofendo a Deus todo dia e hoje eu acordei respirando. Hoje eu almocei um bifinho acebolado, ó, e ficou melhor que o da minha mulher. Meus meninos falam, pai, essa comida tá top. E eu vou ficando mais desumilde. Eu vou ficando mais... Pai, o seu feijão é bom. Pai, o seu feijão tá bom pra caramba. E eles não estão entendendo como é que é para fazer aquele feijão ali. Então, meus irmãos, a gente almoçou. Ontem eu levei meus meninos para tomar sorvete. Eles me quebraram lá no tal do Debete. Como chama lá? Nunca mais levo lá. Não levem lá. Falei para eles, vocês consumiram a carne do mês. Agora vai comer arroz e feijão, porque a carne vocês comeram aqui nesse Debete. E olha que bênção. Dia 14 a gente vai ter festa, se a gente não morrer. Vamos comer, vamos passar um dia legal. Domingo tem culto. Isso é graça de Deus. E você ofendeu a Deus hoje mais do que eu ofendi a Deus. E Deus é bom, Deus está com a paciência enorme comigo e com você. Deus da misericórdia, Deus da graça, nos dando mais uma chance. Esse é o nosso Deus, meus irmãos, que identifica com a nossa dor, com a nossa tristeza, que nos ajuda, que carrega a mim e a você. Eu e você, nós não estamos sozinhos. Jesus tem compaixão dessa família enlutada, né? E é interessante, lembra, João aqui, ele está querendo provar que Jesus é Deus. E no imaginário popular existe uma crença, uma mentalidade no mundo grego, né? Nós estamos vivendo aqui no mundo greco-romano, né? E existia uma mentalidade que os deuses eram solitários, os deuses eram sem paixão, os deuses não tinham compaixão. E aqui Jesus, o próprio Deus, ele sofre a dor dos seus amigos, ele chora, ele está enlutado
com a família. Ele está próximo, Ele está perto. João está querendo mostrar, ei, o verdadeiro Deus não é assim. O verdadeiro Deus é alguém que chora quando nós estamos chorando. Ele chora as nossas dores. Porque Jesus, Ele veio sofrer só por causa de mim e de você. Meu irmão, você não tira R$100 do bolso para abençoar as pessoas às vezes? Jesus saiu de todo o conforto da realeza, do céu, da glória, e Ele se humilhou, pisou aqui na terra para morrer no meu lugar e no seu. E às vezes, para vir para o culto é um parto. Né? Para vir para o culto é um parto. Para orar é 2 partos de gêmeos. Ler a Bíblia e orar então é um parto de sextuplos. Quase. Não, meus irmãos. Por isso que ninguém vai poder falar, Senhor, não é justo. Não é justo? O que não é justo, meus irmãos, é eu e você estar vivo aqui hoje. O que não é justo é eu e você estar almoçado. Fazendo o que a gente faz com Deus todos os dias. Isso que não é justo. O que Deus vai fazer é mais do que justo. Por isso que a nossa resposta, meus irmãos, a Deus, não é uma obrigação que eu tenho com Deus, não. Não é em amor, Senhor. Tudo que eu fizer ainda é pouco para externar a alegria do que eu estou sentindo por causa do que o Senhor fez por mim. É pouco. Falar igual Paulo, me gastarei e me deixarei gastar pelo Evangelho. Ele entendeu o que Deus fez por ele. Eu sou o pior dos pecadores. Eu persegui a igreja do Senhor. Eu devia ser morto. E Jesus me chamou para pregar para os gentios. Ele deixou eu escrever praticamente a metade do Novo Testamento. Eu sou um privilegiado. Por isso que Paulo, ele é o que é. Porque ele entendeu quem Deus é, o que Deus fez e quem ele era. Eu e você precisamos de entender essa dinâmica, meus irmãos. Jesus, Ele é a vida, Jesus, Ele é a ressurreição, Ele trouxe essa vida para nós. No verso 38 aqui, Jesus novamente angustiou-se, olha aqui, ó. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era uma gruta e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra, disse-lhe Marta, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu, se creres verá a glória de Deus? Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto em lenço. Então lhes ordenou, desatai-o. Muitos entre os judeus tinham vindo visitar Marta e Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus fez. Meus irmãos, Jesus, ele fala, Lázaro, vem para fora. Jesus, ele vê aquela cena e ele fala, agora é hora de agir. E Jesus chama Lázaro, tirai a pedra. E olha a incredulidade mais uma vez. Jesus vai fazer um milagre. Aí a irmã falou, Senhor, não faz um negócio desse não, está fedendo. Calma, eu não falei para você, se você crer, verás a glória de Deus. Não, Senhor, já cheira mal. Às vezes eu e você pensamos, agora não tem saída. E aí, nesses momentos, a tendência é desistir. Ah, eu quero morrer. Não tem mais jeito para o casamento. Quanto mais eu oro, parece que o divórcio fica mais aberto. Quanto mais eu oro para a conversão do meu filho, mais perdido ele está. Quanto mais eu olho para a minha vida financeira, parece que mais endividado eu estou. Quanto mais eu oro para Deus trazer vida espiritual para mim, trazer uma alegria, parece que mais angustiado, mais um buraco cresce dentro do meu coração. Mas nós não devemos ser assim, meus irmãos. Devemos crer que Deus, Ele trabalha no tempo dEle, na agenda dEle, não na minha e na sua. Se creres, verás a glória de Deus. Jesus já tinha dito, calma, essa doença não é para a morte. O Riley vai dizer assim, ó.
que eu e você precisamos descansar nas promessas de Deus, porque o crente que parou de afirmar, tenho que ver para crer, e aprendeu a dizer, eu creio, por isso verei, alcançou um grau elevado na escola de Cristo. Meus irmãos, a gente tem que pensar nas coisas do alto, onde Cristo vive. Nós já somos vitoriosos em nome de Jesus e ponto final. O máximo que a doença, o problema pode fazer comigo e com você é nos aproximar de Cristo. Só isso, mais nada. E mostrar o nosso coração. Porque o problema, a dificuldade mostra o nosso coração arrogante, orgulhoso, pecador, ignorante. Então, meus irmãos, creia em Deus. A Bíblia fala, em tudo dai graças. Eu lembro constantemente de Tiago. Alguém está com dor? Está doente? Está sofrendo? Ore. Simples assim. Dá graças a Deus. Meus irmãos, é por isso que eu falo para vocês que aprender a pensar biblicamente é lembrar dessas pequenas coisas ordinárias na minha vida e na sua. Hoje você almoçou, você vai dormir. Os nossos filhos estão bem. Olha lá, o menino é tão tranquilo. Onde é que ele dorme? Olha, pode olhar. Está vendo? Ele jantou já. Vai dormir no ar-condicionado. Isso é graça de Deus. Por isso que a Bíblia diz assim, que eu e você temos que ser como crianças. Ele não está sabendo das coisas da gravidade que acontecem muitas na nossa casa, mas olha que beleza. O sono do justo dorme numa cadeira dura dessa, é ruim de dormir. Cadeira ruim, olha lá. Então, meus irmãos, descansar em Deus é isso aí, ó. Você encosta e deita e dorme. Ainda bem que o pessoal de casa não está vendo que é a filha do pastor que está dormindo no culto. Mas eu vou falar para todo mundo que eu creio na igreja. Mesmo que eu dormiu, mas que eu criei. Então é isso, meus irmãos, esse é o nosso Deus, dá graça em tudo. Por isso que eu e você devemos nos voltar para Deus e nos arrepender com sinceridade, confessar os nossos pecados, porque Ele nos perdoa. Ele nos perdoa. E Jesus aqui, Ele manda tirar a pedra e Ele chama Lázaro. Lázaro, vem para fora. E é interessante, um comentarista comenta isso e eu acho isso extremamente interessante. Jesus, Ele chama Lázaro pelo nome, porque Jesus é Deus, Jesus Ele tem todo o poder, e se Ele não chama Lázaro pelo nome, todo o mundo dos mortos tem que devolver todos os seus mortos. Então Ele chama Lázaro, vem, porque senão todo mundo ressuscitava. Tamanho poder de Jesus. Jesus, esse é o nosso Deus, meus irmãos. E Ele chama Lázaro, vem para fora. Esse é o nosso Deus. Lázaro sai. E causa dois efeitos aqui na torcida. Muitos, pois, dentre os judeus, tinham vindo visitar, viram isso tudo e creram nele. Outros correram para avisar para os fariseus. Às vezes, meus irmãos, eu e você veremos coisas que vai nos aproximar de Deus, mas às vezes pessoas vão ver coisas que vão se distanciar de Deus. E eu e você não entendemos o porquê disso. Eles viram o maior milagre de todos aqui, até então. Um morto de 4 dias ressuscitando. E a atitude de uns foi crer, descansar. Ele é a ressurreição e a vida. Enquanto outros, eles correm para dedurar Jesus. E é interessante que a gente lê o restante do relato aqui. Eles, então, aqui agora, não só querem tentar um plano para matar Jesus, agora, de fato, eles querem pegar Jesus. E não só Jesus. Você vai ler depois aí, eles querem pegar Lázaro agora também. Ficou ruim para Lázaro. Eu fico pensando, Lázaro descobrindo que o pessoal quer pegar ele agora. Senhor, você está de brincadeira comigo, eu já estava lá, tranquilo, o Senhor me chama para cá, agora os caras vão me matar. Morri de doença, tranquilo, estava em casa, agora os caras vão me pegar. Os dois eram parceiros, né? Amigo é amigo, né? Como é que o Senhor faz isso comigo, Senhor? Eu estou lá de boa. Mas amigo é assim, né? Põe a gente às vezes numa fria. Não, peraí, ué. Vou trazer você para... Até Lázaro sobrou para ele, meus irmãos. Mas é assim. Quando a gente anda com Jesus,
as pessoas vão querer nos atingir, não por causa de nós mesmos, mas por causa do Deus qual nós servimos. Por isso que bem-aventurados sois quando por minha causa vos xingarem, perseguirem, mas nós temos que viver para a glória dele. Tem muito crente idiota, principalmente dentro da família, que fica querendo falar, isso não é de crente, isso é coisa do diabo. Vocês estão... o pessoal da minha família me persegue. Não persegue não. É porque tem muito crente imaturo. Mas nós vamos ser perseguidos de maneira justa quando eu e você aprendemos a viver o verdadeiro evangelho, confiar de fato e de verdade em Deus. Ele é a vida, Ele é o pão da vida, Ele é a porta, Ele é a solução. Não tem outro, meus irmãos. Eu e você temos que olhar para Jesus. Só tem Jesus, não tem mais ninguém. Eu e você temos que nos voltar para Cristo hoje e receber essa vida, porque eu e você já podemos desfrutar dessa vida. Nós temos vida em Cristo. Imagina, no dia que eu e você fecharmos o olho nesse mundo, nós vamos abrir diante de Deus. Isso é maravilhoso. Não temer a morte é a melhor... Eu fiquei muitos anos, eu nasci dentro da igreja, e a gente que nasceu dentro da igreja tem um problema sério, né? A conversão para quem nasceu dentro da igreja é difícil. Mas eu era um crente que por muitos anos eu tinha medo de morrer. Eu frequentava algumas igrejas e os caras usavam aquela tática, né? Quem quer aceitar Jesus? Eu vi aqui que essa semana aqui Deus vai pegar 1, 2, eu vi espírito de morte aqui. Você já deve ter visto isso, esses miseráveis do Satanás. Eu estou vendo espírito de morte. Quem não vinha aqui na frente aceitar Jesus? Meu Deus do céu, eu já aceitei Jesus desse jeito tantas vezes, que um dia eu falei, Senhor, não estou aguentando mais não. Está acontecendo comigo que eu tenho que aceitar toda vez. Mas o problema não é aceitar Jesus, é que eu aceito todo dia. Mas o problema é meu coração inseguro, porque eu não conhecia Jesus. Mas a partir do momento que você crê em Jesus, você conhece Jesus, quando alguém fala em morte, eu quero. Aí a gente está igual Paulo. Eu sei que melhor estar com Cristo, mas enquanto Deus me quer aqui, me usa aqui, mas estar com Cristo é melhor. Então, essa é a postura, esse é o coração de quem encontrou com o verdadeiro dono da vida, aquele que deu a vida por mim e por você. Ele é a vida. Creia em Cristo, viva para Cristo, meus irmãos. Sem Cristo nós não podemos nada, nós não podemos fazer nada. Deus, Ele é maravilhoso. Ore para que você sinta essas coisas. Deus é bom demais. Deus é bom. Amém? Vamos ficar de pé?